Muita pesquisa, dedicação e amor por uma cidade. Esses foram os elementos fundamentais para que Jorge Coffi concluísse a sua primeira obra, uma homenagem a Brasília. No Iluminuras desta semana vamos conhecer o gaúcho, que já exerceu várias profissões, mas encontrou na poesia a sua verdadeira paixão. Foi Itaqui, no Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina, que nasceu o escritor Jorge Coffi. Os caminhos da vida o trouxeram até a capital federal, cidade pela qual se apaixonou. Jorge Coffi, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Ok, eu que agradeço a você, Érica, e a toda a produção. Jorge, como que surgiu essa ideia de homenagear Brasília? Você que nem daqui é, né? Cheguei aqui, fiquei encantado pela a beleza do Planalto Central, com o seu relevo, com sua vegetação típica do Cerrado, né? E a arquitetura, né? Essa fusão me encantou e, claro, este amor, ele estava contido dentro de mim, mas o momento da escrita veio só depois, em um outro momento, né? Mas foi todo esse encanto do Planalto Central, do Cerrado, da arquitetura e principalmente da história que depois eu mergulhei, tomei conhecimento e que levou a escrever esta obra para homenagear a Brasília. O seu livro é, inclusive, fruto de bastante pesquisa, né? Sim, para cada poema eu fazia uma pesquisa profunda, procurava os artigos em revistas, jornais, internet, procurava entrevistar os pioneiros, os candangos, pessoas que trabalharam na construção de Brasília, tudo o que poderia vir a somar para na elaboração de cada poema foi feito através dessa pesquisa. Agora, o detalhe é que você nunca tinha escrito poema antes. A situação surgiu por uma necessidade. Eu fui formatar uma homenagem para uma pessoa, eu tenho muita estima e muito carinho. Ela ia completar 70 anos, uma senhora. E depois de uma hora e meia com a caneta e o papel na mão, e não conseguindo escrever nenhuma palavra sequer, eu fiz o que qualquer homem temente a Deus e que com fé fiz uma oração, pedi a inspiração de um anjo inspirador e me formatei a referida homenagem e foi o que desencadeou para a minha escrita, né? E aqui está o resultado, né? Brasília, sua história é contada em versos. Conta pra gente o detalhe da capa, que é uma capa muito bonita. O verde, este verde petróleo, ele está dando a conotação da vegetação típica do Cerrado. Ele é opaco, ele não é um verde brilhante, né? É bem típico da vegetação típica do Cerrado. Agora, você dividiu ele em temáticas, né? 5 temáticas, e tem também um trabalho fotográfico. Sim, primeiramente a gente dividiu a obra em 5 capítulos, os fatos que antecederam a construção de Brasília. Depois eu entro na parte dos monumentos. No 3º capítulo eu falo da Brasília romântica, da ponte, do lago, da beleza, do nascer do sol, do céu azul, do pôr e da lua cheia. No 4º capítulo eu homenageio as cidades satélites que nasceram na construção de Brasília e as duas que aqui se encontravam e que serviram de suporte para a grande construção da capital federal, que foi Planaltina e Brasilândia, né, que serviram de um grande suporte. E no último capítulo da obra, as homenagens, os homenageados, né, aqueles grandes nomes que a gente sabe, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Israel Pinheiro, Burle Marx, Atos Bulcão, os candangos, e alguns nomes esquecidos, como o grande poeta Joaquim Maria Moreira Cardoso. Você, inclusive, já trabalhou de várias formas, né? Já teve várias profissões. Hoje você trabalha com construção, é um poeta, veio para Brasília como motorista. Fala um pouquinho dessa experiência. Eu sou
poderia dizer assim que o homem mais simples que existe na face da terra está na tua frente. Eu nunca sonhei em ser doutor. Meu pai sempre incentivou o estudo, mas eu nunca sonhei em ser doutor e ter o canudo debaixo do braço como todo mundo corre atrás e sonha. E eu passei a minha vida na maior simplicidade. Então, todas as profissões que um homem não formado exerce, eu exerci. Né? E vim para trabalhar em Brasília com a oportunidade de motorista na Câmara dos Deputados. E para mim foi mais uma profissão que veio a crescer. E hoje, né, eu continuo trabalhando, buscando, né, através da escrita, divulgar minha obra. Estou buscando patrocínio para fazer a versão dela em outros idiomas e outros trabalhos, mas enquanto isso, paralelamente, eu continuo trabalhando de motorista. Às vezes trabalho um bico aqui, outro ali. O meu irmão está construindo um prédio, eu estou lá dando todo o amparo, toda a ajuda. Então é nessa simplicidade que eu vivo, é essa a minha essência. Falando um pouquinho da tradução, como que está esse projeto de tradução do livro? Bom, logo após o lançamento da obra, eu tomei a decisão de diretamente vender a obra. Então eu fui para campo e eu percebi, trabalhando e vendendo a minha obra diretamente aos leitores e principalmente em Brasília, o contato com os turistas. Então eu descobri a grande necessidade de a obra ser traduzida em outros idiomas, principalmente pelos os turistas que mais visitam Brasília, que por incrível que pareça, eu descobri na prática, que são os franceses, porque eles são amantes da arquitetura. E foi através de um casal de francês falando fluentemente o português que ele me sugeriu que eu fizesse a tradução, pelo menos, né, em espanhol, inglês e em francês. E eu tomei essa decisão e corri atrás e buscando ajuda, o patrocínio. Mas aqui em Brasília é meio difícil, mas eu continuo lutando e eu já estou com a versão em espanhol praticamente pronta, mas eu estou buscando ajuda, o patrocínio para conseguir fazer, pelo menos inicialmente, nas versões inglês, espanhol e francês. E depois do livro, você começou também a escrever uma peça teatral. Eu comecei a reescrever a minha própria história de amor que eu estava vivendo e desta forma foi sendo registrada através da poesia. Quando eu me dei por conta, eu estava com um número expressivo de poemas na minha mão e analisando o contexto de todos eles, eu percebi que havia um sentido muito próximo de um com o outro. Existia uma ligação cronológica, vamos dizendo assim. E aí, através de um único verso, eu uni 21 poemas e escrevi e registrei uma peça de teatro que está pronta para ser apresentada por mim. Eu me preparei para este momento. Toda ela em poesia, como um único poema, né, que vai retratar, vai apresentar toda essa história de uma forma diferente, lúdica. Um trabalho que com certeza vai trazer muita alegria, eu acredito que muito a apreciação pelos amantes da poesia e principalmente do romantismo, né? Jorge, normalmente a gente, no quadro Obra Viva, pede para que o escritor leia, né, um trecho do livro, mas no seu caso, já que está aí com as poesias afiadas na cabeça, tudo memorizado, recita para a gente uma. Este núcleo bandeirante foi o princípio da história, da construção de Brasília e de sua trajetória, do seu primeiro barraco pregando a primeira telha, na chuva enfrentando lama, na seca poeira vermelha, foi o suporte de um sonho, vontade de realizar, foi o aconchego da casa e o altar para rezar. Viram nascer a cidade como cresce uma criança e concretar em Brasília
sua fé e esperança, sendo o princípio de tudo, o lugar mais importante na história de Brasília foi o Núcleo Bandeirante. Jorge, e os planos para o futuro? Continuo na expectativa, primeiramente na oportunidade da peça de teatro, mas obviamente que eu tenho outros projetos, né, inclusive um para o Brasil inteiro, similar ao que eu fiz para Brasília. Seriam 50 pontos turísticos e culturalmente os mais importantes do Brasil que eu apresentaria em 100 poemas, né, da mesma forma, do mesmo projeto que fiz para Brasília. Jorge Coffi, muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte aí nos projetos. Agradeço você, Érica, pela oportunidade, a TV Justiça. Obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu volto com mais de Direito e Literatura com o professor universitário, o advogado Eric Vidigal. Não saia daí. Dos livros da infância, passou pela poesia, filosofia e hoje lê um pouquinho de tudo. Eu converso agora, no segundo bloco do Iluminuras, com o professor universitário, advogado Eric Vidigal. Eric, muito bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado. Como que começou essa sua relação com a poesia? Começou, com a poesia especificamente, ela começou mais perto da adolescência, né? Aquela fase em que a gente começa a sentir os hormônios aflorarem um pouco mais e aquela sensação de que a paixão é uma constante na nossa vida. E aí a gente começa a estar ali na aula e ver aquela menina que a gente sente interesse e começa a rabiscar algumas coisas que a gente queria ter coragem de falar, mas não tem coragem de falar. E aí, à medida que você vai escrevendo aquelas coisas, você quer dar um ar mais estético, né, para aquilo, não ficar só naquela métrica. E de repente, quando tem as aulas de literatura, né, nessa fase, ali no ginásio, no antigo ginásio, né, porque não existe mais isso, mas ali por volta da 6ª série, 7ª série, você começa a tomar conhecimento de obras, né, de poetas como Álvares de Azevedo, Manuel Bandeira, e aquilo ali vai te mostrando que por meio da poesia você consegue transmitir muito mais do que o que você consegue expressar em palavras, né, porque são aquelas sensações que vão advir da interpretação de cada um. E aí você começa e tenta no início imitar alguma coisa e de repente aquilo ganha vida, né. Agora, você se especializou em Direito, né? Você fez o curso de Direito. O que te levou a esse curso? É um país que a injustiça é uma constante também, né? uma verdade viva e cruel, né? Então, esse senso de indignação, essa coisa começou a me corroer desde cedo, desde muito pequeno. E tem um episódio que eu costumo contar, de quando eu era muito pequeno também, muito pequeno não, assim, eu tinha acho que uns 12 anos de idade, meus pais eram separados, eu fui morar no Rio de Janeiro com a minha mãe, e logo no início da separação, ainda estava aquele atrito, aquela coisa, e eu queria vir visitar meu pai, e a minha mãe ainda estava naquela coisa de proteção da cria, né, e tudo. E eu vi um livro de guarda de filhos na estante dela, né, ela tinha estudado aqui na UNB, e eu fui e comecei a ler esse livro sobre guarda de filhos, né, e aí eu vi que eu tinha direito, né, que o direito de visita e tudo mais era um direito também do menor, e eu comecei a debater com ela. Eu passei a entender que por meio da argumentação, né, e argumentação com fundamentação, você pode mudar a convicção das pessoas e tentar chegar a essa ideia do que é justo, né? E acabou que eu vim morar com meu pai, inclusive. Você sempre leu bastante? Quais são os seus autores preferidos? Gonçalves Dias é um deles, né? Assim, no campo da poesia, né? O Gonçalves Dias não engraçado assim, eu já gostava de Gonçalves Dias, mas não sabia que ele era meu conterrâneo, assim. E mais do que meu conterrâneo, ele nasceu na mesma cidade que meu pai nasceu. Uma vez andando pelo interior do Maranhão de carro, eu me deparei com uma placa, eu tenho uma foto, inclusive, do lado dessa placa, é Bem-vindo a Caxias, a terra de Gonçalves Dias. Né? Mas a poesia do Gonçalves Dias, para mim, é muito estimulante. Né? Tem uma especificamente que, para mim, é como se fosse minha referência, meu guia, minha fonte de força, que é justamente a Canção do Tamoio. A Canção do Tamoio tem uns versos, assim, legal que ele começa com os versos e termina com versos muito próximos, né? Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que aos fracos abate, e que aos fortes, aos bravos só faz exaltar. E toda vez que eu me deparo em períodos de dificuldades, né, que a vida coloca, esses versos eles vêm na minha cabeça assim automaticamente, porque quando eu era novo, toda vez que eu sentia alguma coisa, eu lia esse poema
eu terminava de ler, eu ficava assim, com emoção, porque no final ele troca um pouquinho e ele fala: se a vida é combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só faz exaltar. Então a conclusão desse poema também é muito estimulante. E outros gêneros também? Eu gostava muito na adolescência do romantismo, aquela ideia de foi poeta, sonhou e amor na vida, né? Enfim, outras construções mais inteligentes, mais críticas, como Tomás Antônio Gonzaga, tudo isso fez parte da minha formação. Acho que isso ajudou muito no direito, essa coisa também da ironia, da crítica velada e ao mesmo tempo não tão velada. Então, aprender a brincar com as palavras, né? Essa coisa de você poder dizer, sem afirmar textualmente, isso acho que foi uma influência muito, muito grande. Eu sempre gostei de história, né? História mesmo, história, a disciplina história na escola, e entender do passado. Então, os romances que eram traçados utilizando a Idade Média, por exemplo, como pano de fundo, eu sempre fui muito fascinado por estudos e dediquei uma boa parte da minha vida a estudar mais a fundo a história para poder justamente visualizar melhor, né, esses romances. Eu gosto de ficção, enfim, e de um momento da vida para cá, claro que a gente precisa se aperfeiçoar profissionalmente e esse aperfeiçoamento demanda uma leitura mais técnica, né? Mas eu te confesso que direito é o que eu menos leio, muito embora, claro, a gente tem que ler muito direito e para fazer mestrado, doutorado, é leitura exaustiva, você fica cercado de livros por todos os lados. Mas você não se limita ao direito, né? Eu busco trabalhar com a ideia de interdisciplinariedade, que é o que se busca hoje no mundo, né? Vamos falar um pouquinho das suas obras? Não. Falamos das não escritas, vamos falar das que foram escritas, né? A Paz pelo Comércio Internacional, trata do quê? Esse foi o último publicado, né? Eu já tem até algum tempo que ele foi publicado. Ele foi a adaptação da minha dissertação de mestrado, né? Foi a minha primeira tentativa de usar o direito numa pesquisa acadêmica mais densa, mas justamente fazendo uma inter-relação com outros ramos do conhecimento. Então, aqui eu estudo a origem da guerra, o que leva os homens a entrar em conflito de todas as espécies, mas eu não me limito a pensar só sobre uma perspectiva do processo. Eu trato da origem da guerra em Freud, em Einstein, eu trato da origem da guerra em Carnot, que é um processualista, eu trato da origem da guerra para o Levi-Strauss, que é um antropólogo, enfim, e aí depois que eu descubro, eu encontro essas várias causas, eu consigo achar um eixo comum entre todos eles. A partir do momento que eu acho esse eixo comum, eu começo a pensar em soluções, propostas alternativas, porque o conflito entre os indivíduos no plano estatal, a gente resolve com o judiciário, mas no plano internacional não existe um judiciário internacional, então a gente tem que pensar em outras saídas, e eu uso o comércio internacional como uma delas. Ok. E o Questões de Direito Processual Civil? Esse foi um livro mais bem pragmático, assim, meus alunos, né, já tem 13 anos que eu dou aula, mas esse foi o segundo livro, eles estavam muito preocupados com a OAB nessa época tinha começado a reprovar 70%, 75% dos candidatos ao exame de ordem, e eles sentiam muita dificuldade na minha matéria, e aí veio a ideia de eu pegar, então, questões do exame de ordem e comentar, mas comentar, assim, trazendo já doutrina, jurisprudência e técnicas de interpretação da questão em si, para que os alunos pudessem, só com esse livro, se preparar melhor para o exame. E temos aqui o terceiro, né? Protagonismo político dos juízes. Risco ou oportunidade? Esse foi o meu primeiro livro e era para, em tese, ser um dos meus preferidos, né? Até o prefácio foi do ministro Marco Aurélio, na época que presidiu o Supremo Tribunal Federal. Mas hoje é um livro que eu olho para ele assim, meio até com um pouco de vergonha, porque nessa época quase ninguém falava em ativismo judicial, né? A criação judicial do direito. E então eu fui me dedicar a isso e eu defendi com muita convicção que essa era a saída, né, para reduzir as injustiças. Só que hoje, 13, 14 anos depois, que o judiciário assumiu essa postura mais criativa, eu me arrependo de ter defendido isso com tanta voracidade. Agora, em relação à indicação de leitura, o que você indica para os seus alunos? Leiam de tudo. Eu falo para ler de tudo, eles não entendem, mas eu tenho que ler ficção, ler ficção. Ler economia, ler ciência política, ler sociologia, ler jornal. Algum autor que você destaque? É difícil, né? Para alguém que é tão... que acredita e prega tanto essa interdisciplinariedade, né? As pessoas, às vezes,
eu diria assim, o que eu posso falar que eu acho que é muito interessante, que se perdeu, leiam os clássicos. Leiam os clássicos da filosofia, os clássicos da política, os clássicos da literatura. Né? Eu acho que é voltar aos clássicos. Os clássicos, eles têm tudo que a gente pode. Então, não dá para eu querer estudar direito, trabalhar com direito, se eu não li Aristóteles, eu não li, sei lá, Thomas More, eu não li Locke, então, Hobbes, eu também preciso ler Manuel Bandeira, eu preciso ler Álvares de Azevedo, eu preciso ler Gonçalves Dias, eu preciso ler, você não sei, vai buscar fora, ler Jack Kerouac, ler Allen Ginsberg, enfim, vai entender do homem, né? Porque se você pretende estudar direito para lidar com os conflitos dos homens, nos conflitos intersubjetivos, né? Eu preciso conhecer o homem, e o homem é esse universo todo, então eu tenho que aceitar, né, que se eu me prender só a um tipo de conhecimento, eu vou estar muito longe de entender o homem. De todos que você falou aí, citou, vamos destacar pelo menos um, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Vamos conhecer um pouco mais de John Locke. O inglês John Locke foi um dos grandes críticos do absolutismo. Ele afirmava que a soberania não se baseava no Estado, e sim na população. O filósofo defendeu também a separação entre a Igreja e o Estado e a liberdade religiosa. Além disso, pregava a divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário, mas acreditava que, por representar o povo, o legislativo era o mais importante. O que você está lendo no momento? Eu sempre estou lendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo ler um livro de ponta a ponta e acabou, e depois seguir para o seguinte, pro próximo. Mas eu tenho ali hoje na minha cabeceira uns 4 livros, né, mais ou menos. Eu estou lendo uma autobiografia do Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi o gigante do aço nos Estados Unidos, né, no período da construção das grandes indústrias dos Estados Unidos. Foi um grande capitalista da era dos capitalistas selvagens. Eu estou lendo também 2 livros do presidente Fernando Henrique, que é uma pessoa que eu gosto muito de ler o que ele escreve. É um professor, um catedrático que tem muito conhecimento. Então, esses 2 últimos que foram lançados eu estou lendo. E estou lendo um livro que é um pouquinho mais técnico, que é um livro que foi escrito por professores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que chama Como Chegar ao Sim, foi a tradução que deram, Getting to Yes. E é um livro que ele vai ser muito lido nos cursos de Direito a partir de agora, porque com o novo Código de Processo Civil, que está sendo aprovado no Congresso, há um estímulo desses mecanismos alternativos de solução de conflitos. E a mediação é um mecanismo extremamente eficiente, porque a mediação não resolve só o conflito, ele faz com que as pessoas elas consigam aceitar de bom grado aquela solução que é dada. Então o vizinho consegue continuar olhando para o seu vizinho, cumprimentando o seu vizinho, mesmo eles tendo um problema. E esse é um livro que influencia o mundo inteiro. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem eu volto com mais bate-papo sobre direito e literatura. Até mais!